Estamos em clima de amor, de romance no ar, e eu quis começar esse segundo podcast trazendo esse tema tão especial que são relacionamentos. Gente, meu nome é Ingrid, eu sou estudante de psicologia, estou indo para o 8º período, mais para o final da faculdade do que para o começo. E o meu objetivo aqui no podcast é a gente conversar e refletir sobre a vida, sobre assuntos da psicologia e a gente poder ter esse momento aqui que é nosso, um lugar nosso, exatamente para conversarmos sobre a ordem e o caos que a gente tem nessa nossa vida. E, gente, vamos começar então com esse tema. Eu aproveitei que é Dia dos Namorados e eu quis trazer um tema que é extremamente importante não só para quem namora, para quem é casado, para quem tem um vínculo com alguém, mas, gente, relacionamentos é para tudo na nossa vida, né? A gente precisa dos relacionamentos para tudo. Tem uma frase que diz que a gente só consegue ser humano a partir do outro. Então, a gente só consegue criar vínculo, a gente só consegue sentir a partir do outro. E vamos combinar que dentro de relacionamentos, nem sempre os relacionamentos são fáceis. Geralmente, ele tem uma pitadinha do lado difícil, ele tem uma pitadinha de caos, tá, nos relacionamentos. Por conta de conversas, por conta do que a gente espera do outro, por conta das expectativas que o outro tem a nosso respeito. Então, assim, gente, relacionamento é bom? É ótimo, mas a gente não pode deixar de conversar sobre eles e como a gente pode fazer com que ele também seja bom para todas as partes. Esses temas aqui, eles não são específicos para relacionamentos que não são saudáveis, pelo contrário. A ideia é a gente falar sobre relacionamentos saudáveis e como cultivá-los, como a gente manter esses relacionamentos ao longo de toda a nossa vida, tá? E como eu falei, né, a ideia aqui não é romantizar os relacionamentos, mas a gente saber como a gente pode lidar com eles e como a gente pode fazer com que sejam relacionamentos duradouros, que tenham conversas, que tenham alinhamentos e que a gente possa usufruir, a gente possa viver bem dentro desses relacionamentos. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da comparação. Gente, o que eu ouvi no começo, abrindo meu coração para vocês, já que estamos nesse ambiente seguro, o que eu ouvi no começo do meu relacionamento eram coisas muito relacionadas à vivência das pessoas e não sobre a minha vivência do meu relacionamento. Então, pessoas que às vezes não conheciam meu marido ou nem me conheciam direito, elas tinham a sensação, e eu acho que a gente tem como ser humano, dessa questão da proteção do outro. Então, eu não quero que o outro sofra o que eu sofri, eu não quero que o outro passe pelo que eu passei, pelo contrário, eu quero dar conselhos de vida. Mas eu acho que a gente se perde um pouco nesse personagem de achar que tudo aquilo que a gente viveu e sentiu é o que a outra pessoa vai viver e sentir, sabe? Então, eu confesso que logo no início, eu comecei a namorar com 19 anos, e eu não sabia me posicionar muito bem, eu ficava com aquela coisa do tipo assim, tá, mas eu nem é isso, tipo, meu namorado nem é desse jeito, por que você tá falando que eu tenho que tomar cuidado com essas coisas que nem são, nem fazem parte dele, ou enfim, eu nem sou essa pessoa, eu não vou viver isso, e eu ficava nesse limbo, assim, do tipo, será que eu escuto esse conselho ou não? Enfim, gente, a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é que não existe um relacionamento que ele é igual. Todos os relacionamentos são diferentes, até porque nós somos pessoas diferentes. Então é muito difícil a gente entrar nesse lugar em que a gente tem que se comparar com o relacionamento de outra pessoa para viver o nosso. Eu acho que o primeiro ponto aqui, seja no relacionamento com pessoas, com amigos, com familiares e com a pessoa que a gente escolheu viver a nossa vida, nós temos pensado que é funcional para nós, do que dá certo, naquilo que faz sentido para nós como pessoa, dentro da minha casa, o que faz sentido. Porque se a gente entra nesse lugar de comparação, nós não saímos. E a gente nunca vai estar satisfeito. A gente sempre vai olhar pro outro, pro relacionamento do outro, pra vida do outro, esperando que seja igual. E sempre vai olhar pra vida do outro e achar que existe uma falta na nossa. E isso é uma mentira. Se a gente entender que dentro do nosso relacionamento somos nós quem conduzimos e nós quem trazemos o que faz sentido, é muito mais leve, é muito mais gostoso e, assim, é uma liberdade que a gente pode ter dentro dos nossos relacionamentos. É a gente entender que se alguém passou por coisas difíceis no relacionamento, pode ser que a gente não precise passar. Por exemplo, teve pessoas, a grande maioria falou, gente, o primeiro ano é o pior. Primeiro ano de casados, e a minha experiência foi totalmente diferente. O meu primeiro ano foi, assim, acho que um dos melhores anos da minha vida. Então, a gente teve conversas, teve momentos em que a gente precisou ajustar rotinas, enfim, mas foi o melhor. Então, assim, nunca a gente tem que se comparar com o outro, com o relacionamento do outro e pautar a nossa vida pelas experiências dos outros. Então, aí vai a nossa primeira conversa.
Comparação, seja ela por a gente olhar a vida do outro e achar que tem que ser igual, não precisa ser. Então, não fiquem frustrados ou não fiquem pensando, meu Deus, fulano falou que foi assim pra ele, será que vai ser assim pra mim? E, gente, às vezes não vai ser. Às vezes pode ser que seja e não seja tão absurdo quanto foi pra outra pessoa. E às vezes pode ser que seja até pior, gente. Vamos combinar, né? A vida tem dessas. Então, assim, a gente precisa primeiro entender. Não vai ser igual. A gente pode absorver conselhos muito bons, mas também nós temos que tomar cuidado com os conselhos que a gente escuta, sabe? Porque às vezes aquela pessoa nem tem uma personalidade parecida com a nossa e a gente tá ali buscando saber como é a vida de casados, como é a vida, né, namorando, e a gente não tem perfil nenhum. Nem a pessoa que você tá, nem você tem perfil daquela pessoa que você tá recebendo conselho. Então, assim, sabe, busquem no lugar certo conselhos que podem edificar, se você, né, quer buscar esses conselhos. E se você não quer, gente, escuta assim, ó, por um ouvido, sai pelo outro e pensa, eu vou viver a minha experiência do namoro, a minha experiência do casamento, futuramente a minha experiência de ter filhos. Eu quero passar por isso e eu quero dizer o que foi bom pra mim. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre isso, porque assim, isso sabe assim, aquela coisa da gente vai se calando ao longo dos anos? A gente vai ouvindo tantas pessoas falando, não, espera quando tiver teu momento, espera quando vocês casarem, espera. E, gente, isso é que as pessoas falam pra mim, pelo menos nunca aconteceu. Então, tenho consciência bem tranquila quanto a isso, mas é isso que eu quero trazer pra vocês. Existe leveza em a gente passar pelo processo, em viver a nossa experiência. Teve momentos que pessoas falaram que eram muito fáceis, que pra mim não foi. Então, eu acho que existe um ponto que a gente precisa entender, que os relacionamentos são exatamente isso. A gente não comparar com pessoas lá fora, mas a gente viver eles da nossa maneira, sabendo o que faz sentido pra nós. E principalmente o que faz sentido para quem também está do nosso lado. Porque não tem como a gente pensar em relacionamento apenas pensando sobre nós. E aí vai o nosso segundo momento de conversa, que vai ser sobre o nosso lado egoísta nos relacionamentos. Gente, falando um pouco sobre o egoísmo, eu acho que ele faz muito parte de nós. Né? A gente, desde criança, tem essa coisa do é meu brinquedo, é do meu jeito, eu quero assim, e a gente vai sendo civilizado, né? A gente vai aprendendo que a gente tem que dividir, a gente vai aprendendo que a gente tem que compartilhar, a gente vai aprendendo a ver a dor do outro e se comover. É uma coisa nossa, do ser humano. A gente nasce meio egoísta e vai aprendendo a não ser. Eu acho que quando nós entramos dentro de relacionamentos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é aonde eu tô sendo egoísta? Porque em algum lugar a gente tá. Eu lembro que logo que eu casei, eu tinha uma sensação assim, mesmo eu não sendo filha única, eu sempre fui muito mimada. E eu lembro que quando eu queria fazer coisas, meu marido falava, não, vamos. E muitas vezes ele não falava assim, eu não quero ir. A maioria das vezes, por mais que ele não quisesse, ele falava, não, vamos. E ele ia, e ele conversava com as pessoas, e ele, enfim, ele tava 100% ali mesmo ele não querendo estar. E exatamente por isso eu não percebia se ele queria ou não, sabe? Mas eu, assim que eu não quisesse ir num lugar, eu já falava assim, eu não queria ir, mas tudo bem, eu vou por você. E, gente, eu não sabia que isso estava sendo egoísta, sabe? Até eu ser comunicado sobre isso. Mas eu acho que a gente tem isso, muitas vezes, de olhar e falar assim, não, eu amo essa pessoa e eu vou fazer por ela, eu vou comunicar ela sobre isso. Mas a gente gera uma sensação do tipo assim, eu não queria estar fazendo. E é uma obrigação pra mim estar fazendo. Mas tá tudo bem. Então a gente, olhando para esse lado do egoísmo, primeira coisa nos relacionamentos que a gente precisa entender é que às vezes a gente não precisa comunicar o que a gente quer e o que a gente não quer. No sentido de, se ele faz por mim, eu também posso fazer por ele. Seria diferente se ele reclamasse também e eu reclamasse também. Mas nesse caso, de relacionamentos saudáveis, como estamos conversando, ele nunca comunicou isso, ele pelo contrário, ele nunca falou, eu não quero ir, que saco, obrigação. E eu já fazia isso. E quando eu percebi, e ele falou exatamente essa frase, eu não quero que você vá por mim, eu quero que você queira ir. E eu acho que isso faz muito parte do relacionamento. Né? Eu não quero ter que pedir, eu quero que você faça. Eu não quero ter que falar, eu quero que você perceba. Mas aí também entra o terceiro ponto, que daqui a pouco a gente vai conversar, que é exatamente sobre conversa. Mas mantendo um pouquinho aqui a linha de raciocínio ainda sobre egoísmo, eu acho que a sensação que eu tenho é exatamente essa. A gente vive uma vida esperando e criando expectativas que o outro nos perceba, que o outro nos veja. E é aí que a gente ama, é aí que a gente admira, pra gente ver que, puxa, eu não pedi, mas essa pessoa fez tal coisa pra mim. Né? Essa pessoa esteve do meu lado, essa pessoa buscou
estar, mesmo ela não comunicando, mesmo sabendo que ela não queria, ela foi, ela deu o melhor dela, né? Ela conversou com todo mundo, ela se fez presente naquele momento. É aí que vem as pequenas admirações que são construídas diariamente e não em datas especiais, o que é muito bom a gente ser amado em datas comemorativas, mas principalmente os relacionamentos, eles são fortalecidos no dia a dia. Eles são fortalecidos naquilo que a gente também não fala. E, enfim, eu queria trazer esse ponto porque eu acho que é um ponto que eu aprendi muito e eu acho que de uma forma mais leve aqui, e que, como eu falei, muitas vezes a gente quer trazer um ensinamento para que outras pessoas não vivam, mas é algo meu mesmo, eu não quero trazer isso para vocês, mas é algo que eu aprendi e eu era uma pessoa egoísta e eu consegui olhar para isso e pensar assim, tudo bem, às vezes eu não sou a pessoa mais sociável do mundo e quero sair e quero me divertir, mas eu vou estar lá. Eu vou me arrumar, eu vou colocar um sorriso bonito no meu rosto, uma coisa que meu pai dizia muito quando eu era criança e eu vi isso nitidamente no casamento. Ele falava muito pra mim quando eu queria ir em algum lugar e ele não deixava eu ir, eu ficava em casa, eu ficava tipo com uma cara emburrada assim. Aí a gente almoçando, enfim, jantando e eu lá. Aí ele falava, filha, se fosse pra você ficar aqui com essa cara, era melhor você nem ficar, era melhor você ter ido. E acho que a sensação que eu tenho é exatamente essa, sabe? Essa frustração do, puxa, eu queria que você estivesse aqui. Às vezes a gente tá em lugares com as pessoas que a gente ama, falando, eu vou, tipo, tá legal. E não só esse exemplo, tô dando esse exemplo, mas tem vários outros, né? Muitas vezes a única coisa que a gente espera não é um buquê de flores numa quinta-feira à noite. A gente espera às vezes chegar do trabalho e, sei lá, ter uma janta, sei lá, a pessoa ter ajudado a gente em alguma tarefa de casa e o oposto também, sabe? Às vezes a gente não precisa ser a mulher perfeita que vai ter um bolinho no final do dia quando o marido chegar, maravilhoso. Mas às vezes é legal ter também, sabe? Eu acho que na vida a gente tem esses opostos, assim, sabe? Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu sou obrigada. E a gente pode ser muito mais leve que isso, sabe? Então agora eu quero conversar sobre o nosso terceiro ponto aqui, sobre relacionamentos, que é a conversa. Gente, coisa mais difícil que tem é a gente conversar, sabe por quê? Na conversa, a gente tem que baixar nossa guarda, a gente tem que aprender a ouvir. E muitas vezes ouvir é difícil. As conversas são difíceis, né? A gente ouvir muitas vezes que nós temos que mudar, ajustar alguma coisa, ou até mesmo a gente ter que falar o que a gente quer do outro. Porque como eu conversei no segundo tópico, a gente não quer ter que falar algumas coisas, mas as conversas difíceis, elas são necessárias, porque as conversas, elas alinham a expectativa, elas nos dão a oportunidade de mudar, elas nos dão a oportunidade de ver, puxa, eu posso melhorar aqui, mas eu também gostaria que fosse melhor em outro ponto aqui, que você melhorasse em outro ponto aqui, e eu acho que a gente tem essa sensação porque é como se a gente estivesse tendo que falar não pro nosso ego. A gente não quer saber se a gente tá errado. A gente quer só que a outra pessoa mude sempre, né? A gente tem a sensação de que a gente tá fazendo o nosso e a gente só quer que a pessoa faça dele. E a gente não quer conversar sobre isso. Mas as conversas, gente, elas são extremamente importantes. Falando um pouco sobre a psicologia também, a gente costuma dizer que o falar é terapêutico. Né? A gente falar organiza os nossos pensamentos, tira coisas que estão aqui dentro que muitas vezes ficaram guardadas por tanto tempo e que o outro nem sabe, o outro nem imagina que esteja acontecendo. E dentro de um relacionamento isso é extremamente importante, porque, como eu falei, a gente não quer comunicar, mas algumas coisas precisam ser comunicadas. Eu lembro que no segundo encontro com meu marido, a gente tava numa panificadora e, gente, eu me senti literalmente numa entrevista, tá? Ele fez perguntas assim mais diversas, desde a minha infância até o que eu gostaria de fazer, quem eu gostaria de ser, qual profissão eu gostaria. E, gente, eu me sentia assim tão intimidada com aquilo, porque eram assuntos que às vezes nem eu pensava sobre. E esse que eu perguntava pra ele sobre os planos, os sonhos dele também, eu percebi que a gente conseguia ir alinhando. E eu fui percebendo, puxa, eu consigo me ver aqui com ele. Eu consigo me ver vivendo uma vida assim com ele. Eu consigo me ver eu nessa profissão e ele nessa profissão. Eu fui idealizando e sonhando junto e criando, realmente criando uma vida, um cenário em que ele estava e eu estava também. E a gente foi alinhando isso e foi tão natural. E eu vejo que hoje essa conversa foi tão importante pra gente destruir algumas barreiras, pra gente conversar de tudo e a gente saber alinhar os momentos certos. E eu digo que foi uma construção, desde aquele segundo encontro que a gente manteve isso, nosso namoro, nosso noivado, nosso casamento e até hoje, de a gente conversar sobre tudo, alinhar todos os pontos. Porque, gente, o relacionamento, ele
está dentro da nossa vida. E a nossa vida, ela não para. A nossa vida tem fases. E nós vamos ter esses relacionamentos vivendo essas fases. Se a gente não tiver um alinhamento, gente, conversando sobre a ordem e o caos, né? Vai ser sempre o caos. Parece que não vai ter uma ordem. Por quê? Porque enquanto a gente vai se movendo e essas fases vão acontecendo, vamos colocar aqui alguém que trabalha muito, né? Nós casamos muito cedo, então nós estamos numa fase trabalhando muito. Se eu não entender que em alguns momentos ele vai chegar muito mais tarde, eu vou me frustrar. Se ele não entender que eu estou estudando e muitas vezes eu não vou ter um tempo de qualidade, ele vai se frustrar. Então a gente precisa sempre alinhar, porque a gente vive criando expectativas. Ele fala muito sobre isso, inclusive, que a nossa vida inteira a gente tem que gerir expectativas dos outros e saber quais a gente vai frustrar e quais não. Batendo essa tecla de que datas comemorativas são muito importantes, de que presentes, de que surpresas são muito importantes. O que mais a gente sente é no dia a dia, onde mais a gente admira o outro, onde mais a gente cria expectativa é no dia a dia. Então, conversas difíceis são muito importantes para o relacionamento. E dentro desse podcast aqui, eu sei que a gente conversou sobre alguns pontos, mas o foco deles são conversas difíceis. Porque são exatamente nessas conversas onde a gente tem clareza de onde a gente está e onde o outro está. E se a gente está em sintonia ou não. Então, se hoje, gente, você está numa data comemorativa super legal e você teve surpresas super legais, mas você sente que você não está alinhado, tenha uma conversa difícil. E às vezes, como eu falei, é difícil porque você vai ouvir coisas que às vezes vão mexer com você. E você às vezes pode falar coisas que vão mexer com o outro. Mas é muito mais importante vocês terem clareza do que vocês estão sentindo e indo para o mesmo caminho, do que vocês estarem juntos dentro de um relacionamento indo para caminhos opostos, sabe? E eu falo isso porque são 4 anos de casados, mas a gente já teve muitas conversas difíceis e sempre precisou alinhar e voltar para estar no mesmo caminho, no mesmo objetivo. Porque no final é para isso que a gente está junto, né? Quando a gente tá com alguém, um relacionamento, a gente quer viver uma vida a dois, uma vida junto com o outro, construir uma vida junto com o outro. E eu acho que isso deve ser muito triste lá na frente, quando a gente tiver nossos 70 anos e a gente pensar, eu construí uma vida toda achando que eu estava construindo junto com alguém, enquanto eu estava construindo sozinho, sabe? Então, gente, tenham conversas difíceis, elas são muito importantes e vocês vão ver que elas, de fato, são as coisas menos difíceis na vida, se a gente tiver elas. Porque, gente, nessas conversas, por mais difíceis que sejam, como elas nos trazem clareza, elas tiram todas as possibilidades inexistentes que a gente criou na nossa mente. Né? A gente cria tantas hipóteses do que o outro está sentindo, do que o outro está pensando, e numa conversa a gente tem só a verdade. Mesmo que aquilo mexa com a gente, não é uma possibilidade inexistente. É a verdade, é o que o outro está sentindo, é como o outro tem percebido. E quando a gente está no relacionamento, a gente tem aquela sensação de baixar a guarda. Né? A gente tem aquela sensação de, puxa, agora eu tô no meu lar. Eu acho que nada mais difícil e doloroso é você estar num lar em que você não se sente seguro. Porque você não conversa, porque você não fala o que você sente, porque você não sabe o que o outro sente. E eu acho que dentro disso tudo, num relacionamento, o mais importante é essa segurança. Puxa, eu posso falar o que eu tenho sentido. Eu posso falar que não tá legal, o que tá muito legal, porque nem sempre as conversas vão ser difíceis nesse sentido, né? De que tá ruim as coisas. Puxa, posso falar uma coisa pra você? Eu tenho admirado tanto a maneira como você tem lidado com algumas coisas. É a gente saber que essas conversas, elas não precisam ser difíceis no sentido de só vou conversar quando as coisas estão ruins, sabe? A gente pode conversar o tempo todo, né? A gente pode ter conversas difíceis no sentido de, puxa, tem sido tão legal e ainda assim tem sido muito puxado pra gente, mas eu tô feliz com essa fase, tô feliz que a gente tem conquistado as coisas. A gente, diante de tudo que nós conversamos aqui, que eu acho mais importante dentro de um relacionamento, eu quero saber de vocês, me contem nos comentários o que vocês acham que é mais importante dentro de um relacionamento pra vocês, mas pra mim são conversas. Eu acho que é uma coisa que me dá clareza. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso. Eu gosto muito de clareza em todos os meus relacionamentos. Eu gosto de falar o que eu tô sentindo, eu gosto de falar como tá sendo minha vida, eu gosto das coisas mais organizadas possíveis e mais claras possíveis. Então, pra mim, isso é muito importante. As conversas. Falo para as pessoas que a sensação que eu tenho no meu relacionamento é ser um relacionamento muito leve. E a gente acha que o sinônimo de leve é não ter caos nenhum.
não ter discussões, ou não ter conversas difíceis, ou tá sempre tudo bem e, nossa, a gente se entende em tudo. Pelo contrário, exatamente por ter essas conversas, por ter esses momentos de alinhamento, é que se torna leve. Eu acho que pra mim ia ser muito mais caótico não ter isso, ia ser muito menos leve do que é hoje. Não significa que por ser leve não tenha alinhamentos. Não significa que por ser bom, prazeroso, que é uma coisa gostosa de viver a dois, seja algo que não tenha conversas difíceis. Falando sobre essas coisas, porque muitas vezes é difícil de a gente ouvir. Eu poderia falar aqui 1000 coisas para você conversar sobre o outro para ele mudar. Mas eu quis trazer isso porque é muito mais difícil a gente olhar para nós e a gente poder mudar algumas coisas do que olhar para o outro. Então eu acho que esse é um momento para a gente refletir sobre os nossos relacionamentos e como a gente tem cultivado eles. Sabe, se a gente tem cultivado apenas em datas comemorativas, em momentos especiais, ou se é no dia a dia. Porque o que eu mais percebo dentro de relacionamentos é que eles se mantêm por conta da admiração. E essa admiração, ela não vem nessas datas comemorativas, por mais que elas sejam muito importantes. Eu não vou deixar de falar que ganhar presentes e a gente se sentir amado em datas comemorativas são muito importantes, mas não é o objetivo principal do podcast aqui falar sobre isso, tá? É sobre a gente se perceber dentro dos relacionamentos e como a gente tem cultivado eles. Esses dias atrás eu tava assistindo um filme e, gente, hoje eu tô muito esquecida. Referências, socorro, vou colocar todas na legenda. Mas eu ouvi uma frase no filme, assim, que basicamente era: no filme, o marido dela tinha morrido e ela falava pra filha que ela desejava que essa filha encontrasse alguém tão especial, que ela construísse uma história tão linda, que ela pudesse sentir saudade disso. E eu achei isso tão bonito, gente, eu até chorei, que eu sou um pouquinho emocionada. Que lindo é a gente pensar que a gente pode construir uma história com alguém e se algo lá na frente aconteceu, enfim, que foi bonito, que foi uma coisa que a gente se entregou e a gente teve a entrega de outra pessoa, sabe? Eu acho isso uma das coisas mais lindas, gente. Eu sou fã do amor, eu sou fã do casamento, eu acho, assim, de uma sabedoria, gente, quem é casado, de uma coragem, eu acho lindo. Eu sou fã, eu falo que é uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida foi o casamento. Eu sou super a favor das pessoas casarem com relacionamentos saudáveis e viverem uma vida bem, uma vida leve a dois. Mas eu sempre falo que pra isso a gente precisa ter muita sabedoria e buscar muita sabedoria. Enfim, gente, finalizando esse podcast, eu queria que fosse uma coisa mais leve mesmo, não queria trazer uma coisa muito teórica, porque, como eu falei, eu acho que é a experiência e a vivência de cada um. Então eu quis compartilhar um pouco da minha, não com a questão de foi assim pra mim, quero que seja assim pra você, ou vai ser assim pra você, mas que a gente possa compartilhar isso no sentido de possamos buscar cultivar esses relacionamentos em todos os momentos, todos os dias, e a gente ter essas conversas, porque elas podem alinhar e elas podem fazer com que a gente tenha uma vida muito mais leve a dois, muito mais prazerosa a dois e assim, uma construção para uma vida toda, que a gente olhe para trás e sinta saudades e fale, puxa, eu construí um relacionamento muito bom, tenho muito carinho, que eu tenho muitas memórias, enfim. Ai, gente, eu amo falar sobre isso, quis trazer esse tema aqui, e eu quero saber de vocês, me contem aqui nos comentários qual é a coisa mais importante para vocês dentro de um relacionamento. Um beijo e até a próxima!